Hoje eu trago mais relatos sobrenaturais de fóruns ao redor do mundo. Então, se você gosta, fica por aqui que eu tenho certeza que você vai amar os relatos de hoje. E o primeiro relato se chama Crianças de Olhos Vermelhos. Isso aconteceu em janeiro de 2019. Eu estava em um ônibus à noite. Devia ser por volta de 15 para as 10. Restavam apenas 4 ou 5 passageiros contando comigo. O ônibus parou em um ponto quase deserto. A porta se abriu. Uma garota entrou. Ela parecia ter uns 10 ou 11 anos, pele clara, cabelo castanho, aparência europeia. Usava roupas comuns, nada que chamasse atenção, exceto pela franja, longa demais, cobrindo completamente os olhos. Ela estava sozinha. Isso já me deixou desconfortável. Ela se sentou a uns 7 ou 8 bancos de distância de mim, enquanto o ônibus seguia. Eu olhava de vez em quando, mais por preocupação do que curiosidade. Não parecia normal uma criança daquela idade estar sozinha tão tarde. Em certo momento, comecei a comer um taco que eu tinha comprado antes de entrar no ônibus. Quando terminei, olhei de novo na direção dela. Ela estava me encarando. Ainda não dava para ver os olhos, só o rosto imóvel sob a franja. Desviei o olhar, meio sem graça, olhei para baixo. Quando levantei o rosto outra vez, uma sensação horrível tomou conta de mim. Aquele frio súbito no estômago que não vem do nada. Eu vi os olhos dela. Vermelho. Vermelho vivo. Ela continuava me encarando, sem piscar. Meu corpo começou a tremer. Olhei rapidamente para os outros passageiros, tentando confirmar se mais alguém tinha notado aquilo. Ninguém reagia. Ninguém parecia sequer perceber que ela estava ali. Olhei de novo para baixo. O ônibus parou mais uma vez. Ouvi passos se aproximando. Mesmo sem olhar, eu sabia que era ela. Sabia que ela estava me olhando enquanto passava. Quando senti que a presença havia ido embora, outros passageiros entraram. Respirei aliviado pela primeira vez em minutos. Mas então olhei pela janela. Ela estava do lado de fora e não estava sozinha. Havia agora mais garotas com ela, talvez 10 ou mais. Todas pareciam ter a mesma idade, apenas meninas. As duas menores seguravam ursinhos de pelúcia, sujos e gastos. Todas estavam paradas no campo, ao lado da estrada. Todas me encaravam. Todas tinham olhos vermelhos. Mesmo com o ônibus em movimento, nenhuma delas desviou o olhar. Não piscaram. Não se moveram. Apenas me seguiram com os olhos até desaparecer na escuridão. Quando cheguei em casa, contei para minha irmã mais velha e ela riu, disse que eu estava exagerando, que eu estava cansado. Meus colegas de trabalho também riram quando contei. Para eles é só uma história estranha. Para mim não foi nada engraçado. Até hoje, quando eu entro no ônibus quase vazio à noite, evito olhar para o fundo. Nossa, essa história eu amei. Amei, porque eu consegui imaginar, né, uma garotinha com estilo europeu, com a franja assim bem comprida, eu consegui imaginar tudo. E um relato muito bem escrito, eu adorei esse relato. O próximo relato é um tema que em sei lá quantos anos que eu fico ouvindo relatos de terror 24 horas, eu acho que eu nunca ouvi uma história sobre Fada do Dente. É a primeira vez. O título é A Fada do Dente. Vamos ver do que se trata. Naquela noite, eu tinha entre uns 6 e 7 anos. Eu tinha perdido meu segundo dente e estava empolgado demais para dormir. Coloquei o dente debaixo do travesseiro, já imaginando a nota de $1 ali na manhã seguinte. Eu nunca tive medo do escuro. A luz estava apagada, a porta aberta porque minha mãe insistia. Minha cama alta ficava encostada na parede perto da janela. Quando eu não conseguia dormir, costumava afastar as persianas e ficava olhando para o lado de fora. Nossa casa ficava no final de um beco sem saída. Não havia postes de luz. O quintal da frente era enorme, mais de 1 acre, e a casa ficava bem longe da rua. Da janela, eu conseguia ver a estrada e um grande arbusto de azaleia alguns metros à frente. Era uma noite de lua cheia, claro o suficiente para perceber se alguém estivesse andando ali fora. Enquanto eu olhava distraído, vi algo se mover. Uma esfera de luz esverdeada surgiu da rua
e começou a se aproximar lentamente da casa. Não era forte como um farol, nem piscava, apenas flutuava. Conforme avançava pelo quintal, a luz parecia crescer um pouco, ficando mais definida. Ela devia ter mais ou menos o tamanho de um punho de um adulto e pairava a cerca de 1,5 metros do chão. A esfera passou pelo quintal, contornou o arbusto de azaleia e então desapareceu ao lado da casa, fora do meu campo de visão. Não poderia ser uma lanterna. Se fosse alguém andando ali, eu teria visto o corpo. Não havia som algum. No instante em que percebi o que estava vendo, mergulhei debaixo dos cobertores e fingi estar dormindo. Eu tinha certeza absoluta do que tinha acabado de ver. A fada do dente. Não senti medo, só empolgação. Uma estranha culpa, como se tivesse visto algo que não deveria ver e que agora ela talvez não viesse buscar meu dente. Acabei dormindo em algum momento. Por muitos anos nunca pensei nisso como algo estranho. Eu acreditava nessas coisas naquela idade, então não contei para ninguém. Para mim fazia sentido. Mas hoje, adulto, essa memória ainda é extremamente clara. E honestamente, eu não faço ideia do que realmente vi naquela noite. Talvez, ele conta que ele era uma criança que acreditava profundamente. Ele acreditava profundamente naquilo ali. Talvez tenha se materializado para ele. Porque eu já vi alguns relatos, até no Assombrado da Ana, ela contando relatos de crianças que viram, tipo, a Turma da Mônica, que viram algumas coisas assim, porque ali para criança. Tem até um relato de uma criança que eu acho que ela queria um bombom, e aí ela desejava tanto bombom e apareceu um bombom no quarto dela que ninguém tinha colocado lá, porque assim, a criança ela tem muita fé, ela acredita muito, então às vezes alguma coisa sobrenatural, até uma coisa sobrenatural do bem, faz ela ver algumas coisas. As crianças que já viram o Papai Noel, a própria Ana contou que ela já viu o Papai Noel, então assim, a criança ela é pura, né? Ela tem aquela imaginação fértil, aquela fé e ela acredita que existe. Então pode ser que tenha sido plasmado ali uma fada do dente para ele ter certeza e ter essa lembrança, né? E até hoje adulto ele tem essa lembrança. Eu achei bonito. Bem, o próximo relato se chama Meu Aniversário de 14 anos e o Armário Sombrio. Quando completei 14 anos, 2 dos meus amigos mais próximos dormiram na casa da minha mãe por causa do meu aniversário. Assistimos filmes de terror, jogamos Pesadelo e o bolo tinha o tema de O Estranho Mundo de Jack. Até aí tudo normal. Durante a madrugada ouvi um grito vindo da casa. Achei que fosse minha tia e a amiga dela sendo barulhentas. Eu tinha quase certeza que estavam bebendo. Ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação estranha de que algo estava errado. Olhei pelo quarto e vi, na prateleira alta do outro lado do cômodo, a escultura de Jack Skellington, que eu estava preservando dentro de um caixão transparente, estava despedaçada. Não derretida, despedaçada. As partes do corpo estavam inteiras, só não estavam mais ligadas entre si. O caixão continuava selado. Ele estava preso com gravetos e o bolo endurecido. Não havia como aquilo ter desmoronado sozinho daquele jeito. Nenhum de nós fez isso. Até hoje não sei quem fez. Perguntei minha tia sobre o grito da noite anterior e ela me olhou confusa, dizendo que achava que éramos nós. Disse que não era um grito de perigo, era um grito de medo. Foi então que ela contou o resto. Antes de voltar para casa naquela noite, ela e uma amiga tinham brincado com uma tábua Ouija. Estavam bebendo e achavam que estavam zoando uma outra mexendo no ponteiro de propósito. Quando foram dormir, a cachorra Lily enlouqueceu perto da porta do armário do quarto. Ela andava de um lado para o outro como se estivesse seguindo alguma coisa invisível. Quando apagaram a luz, ouviram arranhões nas paredes e um barulho alto perto do rádio. Lily começou a choramingar. O som parou de repente. A amiga pulou na cama, Lily pulou atrás. E as três ficaram encolhidas numa cama de solteiro. Minha tia acendeu a lanterna do celular e apontou para o rádio. Tudo estava virado. Alto-falantes, rádio, tudo. Algum tempo depois, minha tia saiu da casa quando se casou.
Eu me mudei para o quarto dela e desde então o armário virou um ponto sobrenatural. Um dia, eu e meu irmão estávamos no quarto depois da escola quando ouvimos um baque pesado vindo de dentro do armário. A porta estava fechada. Fui abrir devagar, depois com força, como se abrisse rápido o suficiente para algo não ter tempo de reagir. Não tinha nada ali, só um pouco de saco de lixo dobrado bem no meio do chão. À noite, naquele quarto, eu ouvia passos, sempre parecia que vinham de fora da porta do quarto, que por motivos óbvios eu mantinha aberta. Uma noite levantei para ir ao banheiro e os barulhos começaram de novo. Cheguei até a moldura da porta e fiquei ali, com medo de olhar para o corredor. Estava escuro demais para ver qualquer coisa além de contornos. Voltei correndo para a cama. Os passos pararam. Sentei ereto, encarando a porta, como se olhar com força o suficiente fosse me permitir ver algo através da parede. Fiquei assim por um tempo, lutando contra a vontade de ir ao banheiro. Quando não deu mais, levantei de novo, em silêncio. O banheiro ficava a 5 passos do quarto. Dei longos e cuidadosos, tentando não fazer barulho. Foi quando percebi que os sons vinham de dentro do meu quarto, como se o que quer que estivesse ali estivesse brincando comigo. Corri os 2 últimos passos até o banheiro, acendi a luz e tranquei a porta. Fiquei ali um tempo, nem sei medir, tentando me convencer a dormir ali mesmo. No fim, deixei a luz do banheiro acesa, abri a porta e caminhei devagar até o interruptor do quarto. Acendi a luz. Não havia nada no armário, nada debaixo da cama. Dormi com a luz acesa. E nunca mais confiei naquele armário. Isso seria fácil de resolver aqui no Brasil, era só jogar o armário fora. Só que nos Estados Unidos os armários são como se fosse um cômodo, né? É tudo embutido, então faz uma limpeza espiritual e manda ver. Na hora do relato eu escutei sei lá, deve ser meu cachorro que tá roncando ali. Escutei um barulho assim, sei lá, Bem, o próximo relato se chama A Noite em que Conheci Maria. Esse relato é lindo, 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 lindo. Bem, ele começa assim. 22 de fevereiro de 1993, às 2 da tarde, dei à luz uma menina. Minha gravidez inteira foi difícil. Tive enjoo matinal do início ao fim e ganhei apenas 4 quilos, o que me colocou na categoria de nível alto de risco. No final, ela simplesmente parou de crescer e eu fui induzida ao parto com 36 semanas. Depois de 4 horas nasceu um bebê, surpreendentemente saudável. 3 horas depois comecei a ter uma hemorragia severa. Minha pressão despencou. Meu marido e eu fomos informados de que, se o sangramento não parasse nas próximas horas, eu precisaria de cirurgia. Minha enfermeira, Wendy, começou a me aplicar pitocin a cada 30 minutos. Depois de 2 injeções, nada mudou. Eu estava fraca demais para focar. Tudo parecia distante e real. Lembro de pensar que ia morrer, mas estranhamente eu estava calma. Wendy me avisou que o turno dela estava acabando, mas que outra enfermeira assumiria. Ela prometeu voltar para me ver pela manhã. Wendy foi a enfermeira que acompanhou o parto de 3 dos meus filhos. Eram exatamente 18 horas quando ela entrou no quarto. A plaquinha dizia Maria. Não lembro do sobrenome. Ela era baixa, tinha cerca de 1,50 m, cabelos castanhos curtos, com fios grisalhos, olhos azuis muito claros. A voz suave, reconfortante, diferente de tudo que já ouvi, antes e depois. Virei de lado achando que ela vinha com mais uma injeção que, mesmo eu mal conseguia levantar os braços. Ela sorriu e disse: "Ah, querida, não vou te dar mais uma injeção. Você não precisa de outra. Vai ficar tudo bem." Ela ficou ao lado da minha cama por alguns minutos, sorrindo, esfregando minhas pernas de forma tranquilizadora. Olhei para o meu marido, querendo perguntar se ele tinha ouvido aquilo. Ele dormia profundamente na cadeira. Olhei para o relógio, 18 horas e 5 minutos. Ela deu um leve tapinha na minha perna, virou-se em direção à porta e simplesmente desapareceu. Não a vi sair. Um segundo estava ali, e no outro não estava mais.
Achei que talvez eu tivesse cochilado, mas então olhei para o relógio, 18 horas e 6 minutos. Tentei acordar meu marido, chamei seu nome, nada. Peguei um termômetro da mesa de cabeceira e joguei nele. Bateu no peito dele e ele não acordou. Nesse instante, outra enfermeira entrou no quarto trazendo uma seringa de pitocin. Disse a ela que não precisava de mais injeções. Foi o que a última enfermeira tinha me falado. Ela franziu a testa. Eu sou a única enfermeira responsável por você essa noite. Ela perguntou como era a outra enfermeira. Se eu sabia o nome. Quando mencionei Maria, ela olhou rapidamente para o berço vazio ao pé da cama e perguntou onde estava meu bebê. Respondi que estava no berçário. O alívio no rosto dela foi imediato. Ela saiu do quarto apressada. Pouco tempo depois, vi 3 enfermeiras paradas na porta, cochichando e me observando. Finalmente entraram. Uma era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. A outra mais velha, se chamava Sara. Começaram a me bombardear com perguntas. Eu só conseguia pensar que aquela mulher tinha sequestrado minha filha. Comecei a exigir ver meu bebê, autossuficiente para acordar meu marido. Ele jura até hoje que não lembra de ter dormido. Diz que lembra de sentir o quarto esfriar e depois só lembra das enfermeiras e de mim gritando, enquanto ele segurava o termômetro que eu havia jogado nele. Garantiram que minha filha estava segura. Sara pediu para que as enfermeiras mais jovens fossem buscá-la. Sara olhou para a seringa e disse para guardarem, ligassem para o médico. Eu não precisava de mais pitocin. Ela se sentou ao meu lado, minha filha foi trazida e colocada nos meus braços. A jovem enfermeira saiu. Sara ficou ali sorrindo enquanto eu olhava para minha bebê. Perguntou se era minha primeira filha. Eu respondi que era a quarta. Perguntou sobre os outros. Eu sabia que ela queria me dizer algo. Então o médico entrou. Depois de ouvir tudo, ele sorriu, me examinou e disse que estava impressionado com a minha recuperação. Disse que a cor tinha voltado ao meu rosto. Me observou por um tempo e perguntou se eu estava com fome. Respondi, morrendo. Ele disse que pediria comida. Quando saiu, Sara me olhou com cuidado. Ela explicou que Maria havia sido enfermeira da maternidade anos antes. Em uma noite de tempestade, foi chamada para trabalhar e nunca chegou ao hospital. Dizem que às vezes ela aparecia para novas mães. Todas as descrições eram iguais. Então disse: quem sou eu para questionar essas coisas? Dizem que ela só visita pessoas especiais. No dia seguinte recebi alta em perfeita saúde. Enquanto caminhávamos pelo corredor com nossa filha nos braços, sentíamos olhares, sussurros. Talvez pensassem que eu fosse louca, talvez estivessem perguntando: por que ela? Essa história faz parte de quem eu sou. Sei que naquela noite eu fui tocada por algo raro e sou profundamente grata. Quando minhas filhas cresceram, adoravam ouvir essa história. Quando outras crianças diziam, eu nasci com 5 quilos, ela respondia orgulhosa, eu quase matei minha mãe. Bonitinho. E o relato acaba por aqui. Achei esse relato lindo, lindo, lindo. E existem outros relatos assim também, com enfermeiras que são verdadeiros anjos. É a missão delas, né? Então é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever para não perder mais recomendação aqui do canal. Ativa o sininho. Toda terça e sexta eu trago novos vídeos e eu tô querendo trazer agora um novo quadro no canal que eu já estou montando o roteiro e eu sei que vocês vão gostar muito, tá bom? Então deixa um like, se inscreve. Se tem relato, manda pra mim que eu conto aqui o seu relato. Por hoje eu fico por aqui. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!